Olá, sou Maria Ângela, aluna da professora Débora Worthington, e vou compartilhar com vocês um estudo sobre as bases conceituais da astrologia e da psicologia junguiana. Vou compartilhar um momentinho. Este é o quadro, né, na verdade, um afresco da Última Ceia, de Leonardo da Vinci, e que vai ser objeto de algumas reflexões. Antes, uma breve história, uma breve biografia do pintor. Leonardo da Vinci nasceu em Chiano, na aldeia toscana, na Itália, em 15 de abril de 1452. Estudou artes desde os 17 anos. Entre 1482 e 1499, viveu em Milão e era protegido de Ludovico Afonso, mecenas da época, para quem pintou o afresco A Última Ceia para o mosteiro de Santa Maria delle Grazie. De 1503 a 1516, viveu no Vaticano e conviveu com Rafael e Michelangelo. Desenvolveu as artes, mas também as ciências, como urbanismo, engenharia, anatomia, entre outros. Afresco é a arte ou método de pintura mural que consiste em aplicar cores diluídas em água, sob um revestimento de argamassa ainda fresco, de modo a facilitar o embebimento da tinta. Leonardo da Vinci era filho ilegítimo de Piero da Vinci e foi criado pelos avós. Era canhoto e, ao mesmo tempo que escrevia com a mão esquerda, desenhava com a direita, além de escrever ao contrário, da esquerda para a direita. Nunca frequentou uma universidade, não comia carne e comprava pássaros enjaulados para soltá-los depois. O primeiro projeto de bicicleta foi feito por ele. O título do trabalho é Os 12 signos do zodíaco, os 12 apóstolos, os conceitos astrológicos e junguianos. Este trabalho propõe integrar os saberes religioso, astrológico e psicológico em uma abordagem simbólica da pintura A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Saber religioso ou bíblico, pela passagem bíblica e pela valorização de temas humanistas, religiosos da época do Renascimento. Astrológico, pela observação da natureza e dos fenômenos astrofísicos da época, também expressados pelo pintor. E psicológicos, pela natureza arquetípica dos tipos psicológicos dos apóstolos, analisados sob a ótica da psicologia analítica de Jung. Eu vou voltar aqui à imagem da pintura e gostaria que vocês observassem toda essa pintura, os apóstolos, né, a figura de Cristo, enquanto eu faço uma explicação. Ok, pela abordagem bíblica, para Walter Isaacson, que fez a biografia de Leonardo da Vinci, a pintura retrata as reações de todos os apóstolos logo após Jesus dizer na última ceia: um de vocês me trairá. Retrata, pois, um instante em movimento, como uma fotografia, mas conectada a uma narrativa. Jesus abaixa a cabeça em silêncio enquanto movimenta as mãos na direção dos pães. Conforme reverberam as palavras de Jesus, momentos do Evangelho passam a integrar essa narrativa. Como em Mateus, eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe: com certeza não sou eu, Senhor. E Jesus respondeu: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Ou, como em João, seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Interessante colocar que, enquanto os 3 apóstolos da extrema esquerda ainda estão começando a reagir, os outros já respondem ou fazem perguntas uns aos outros. Artisticamente, Leonardo era mestre em reproduzir o mote del anima,
ou Movimentos da Alma. Ele escreveu: uma ilustração de figuras humanas deve ser feita de tal forma que o observador passa a reconhecer facilmente, através de suas atitudes, as intenções de suas mentes. Aqui, então, fica a deixa para dizer o quanto Leonardo compreendia as outras duas abordagens, astrológica e psicológica, como veremos a seguir. Passemos, então, a verificar quais são esses elementos astrológicos e psicológicos. Os 4 elementos: fogo, terra, ar e água, representado pelos 4 cavaletes da mesa. As modalidades cardinal, fixo, mutável, que são os apóstolos de 3 em 3. Os 6 eixos complementares: Áries e Libra, Touro e Escorpião, Gêmeos e Sagitário, Câncer e Capricórnio, Leão e Aquário, Virgem e Peixes. E os arquétipos luz e sombra, ou o consciente e o inconsciente, e que no mapa natal nos permitirão analisar os aspectos desafiadores, influentes e possíveis projeções, traumas e traumatizações. Todos esses aspectos aqui nós vamos verificar agora, olhando novamente as imagens e percorrendo os eixos da simbologia dos símbolos, certo? Vamos começar por Áries e Libra, representados por Simão, Pedro e João. É chamado o eixo da criação, que seria a identidade e relacionamento, fogo e ar. Voltemos aqui e achemos aqui Simão, Áries, e João, Libra. Observem Simão. As mãos estão esticadas para frente, o olhar para frente. A espontaneidade da criança, impulso, ação, agressividade, coragem, vigor, liderança. É o guerreiro, eu sou. A regência Marte rege a cabeça. Em João, verificamos que ele é imberbe, a cabeça pende ao lado, olhando para o outro. Mãos como os 2 pratos da balança. Tem uma postura meditativa e os dedos entrelaçados. Os aspectos são a diplomacia, a ponderação antes da ação, a colaboração, e foi ele que cuidou de Jesus o tempo todo. Representa o tu, o és. A regência é Vênus, rege os rins. Vamos verificar a sombra desses dois símbolos, né? Os 2 signos aí. A sombra em Áries, representado por Simão, seria ponderar sobre suas atitudes, buscar a brisa leve do ar de Libra, pensar no outro antes de impor seu desejo. E a sombra de Libra em João seria ser mais ousado, mais espontâneo, olhar para sua própria vontade, buscar o jogo de Áries, motivar-se com a chama do fogo que aquece os ânimos. O segundo eixo da imagem, ou mesmo da mandala, né, é Touro e Escorpião, representado por Judas Tadeu e Judas Iscariotes. É o eixo da vida criada, materialidade e transmutação da matéria, terra e água. Vamos observar, então, esse eixo. Temos aqui Judas Tadeu, touro, representando o touro. O corpo é forte, consistente, corpo da matéria. Mãos enfatizando certezas, arregaçando as mangas. Denota preservação, manutenção, segurança. Ter e conservar, e apreço pelo que tem.
Representa também docilidade, natureza passiva, pensar, sentir e fazer com amor e prazer. A regência é Vênus, rege a garganta, a boca, as cordas vocais e a glândula tireoide. O seu eixo complementar, Judas Iscariotes, Escorpião. Observem o olhar direto para Jesus, como atestá-lo. Saco de dinheiro na mão direita. Ele era o tesoureiro. Era um zelote, lutava pela causa dos judeus. O sal é derramado na mesa à sua frente, representa o sal da vida, a finitude da vida. Temos aqui os aspectos de despertar da consciência, mergulho no inconsciente, nas profundezas, para a cura e transformação, intensidade emocional, natureza ativa, poder de controle. A regência é Marte e Plutão, rege a bexiga, os órgãos sexuais e reprodutores e o intestino grosso. Vamos ver, então, as sombras de cada um. A sombra em touro é valorizar os talentos e o que ele tem, sem se apegar a demasiadas coisas. Resistir à teimosia e a padrões fixos que enrijecem a alma. Saber da finitude da vida, buscar a água profunda de Escorpião que flui e transforma. E a sombra de Escorpião em Judas Iscariotes seria desenvolver as atitudes de paciência e resiliência, transformar a tensão emocional em quietude da alma e buscar a terra de touro e dar segurança. O terceiro eixo é Mateus e Pedro, representando Gêmeos e Sagitário. É o eixo do conhecimento, comunicação e evolução do saber. Ar e fogo. Voltamos à imagem, chamamos aqui Mateus e Pedro. Mateus. Observem como ele toma o espaço à sua frente. As mãos gesticulam de um lado para outro. Ele move também a cabeça de um lado para outro. Existe uma interface, né? Ele exprime a dualidade, os dois lados da história, o bem e o mal, dia e noite. Representa também socialização, aprendizado, adaptação, rigidez de pensamento. A regência é Mercúrio, rege os braços e as mãos, os pulmões e todo o aparelho respiratório. Em Pedro, que é este daqui, vejam que representa Sagitário, vejam como ele se adianta para frente, a mão direita atrás com uma faca e a mão esquerda apontando para Jesus. Ele aponta, então, para uma direção, para a evolução espiritual. A regência é Júpiter, rege o quadril, fêmur e coxas, o fígado e o pâncreas. Vamos ver a sombra de cada um. A sombra de Gêmeos em Mateus. Não se dispersar demasiado, buscar metas e foco no que objetiva para sua vida e buscar o fogo de Sagitário, que é fixo. E a sombra de Sagitário em Pedro, ser mais flexível, dialogar com os diferentes, buscar novas trocas e aprendizados. Buscar o ar de Gêmeos que espairece e movimenta os pensamentos, sentimentos e ações. Próximo eixo é o eixo de Felipe e André, Câncer e Capricórnio. É o eixo da eternidade, a história ancestral e a história vivida, água e terra. Na imagem, temos aqui Felipe, que representa Câncer, né? E André,
Capricórnio. Em Filipe, as mãos estão dirigidas ao coração, em acolhimento. A cabeça também acompanha um sentimento de envolvimento. O corpo gordinho e fofo, uma atitude feminina que cuida. Ele cuidava da cozinha dos apóstolos. Relações de afeto, memória afetiva, intuição, relação com o tempo passado e sensibilidade para o futuro. A regência à lua rege o estômago e o esôfago, os seios e as glândulas mamárias. André, Capricórnio. Observem as mãos para frente, pedindo cautela e seriedade. É magro, pele e osso, a expressão severa e mais velho. Tem compromisso com a realidade, escalada para obter abrigo e alimento, ambição para construir algo sólido e dever cumprido. A regência é Saturno, rege os dentes, ossos e joelho. Vamos ver a sombra de cada um. Sombra de Câncer em Filipe é olhar para o presente, colocar limites para viver a realidade do mundo, buscar a terra de Capricórnio, que traz limites do real. Sombra de Capricórnio em André será olhar para o passado, valorizar a história já vivida, buscar a sensibilidade amorosa para dar sentido ao que faz no momento, buscar a água de Câncer, que amolece o coração. O próximo eixo é Tiago menor, Tiago maior, que é Leão e Aquário. É o eixo do amor, amor a si e ao outro, fogo e ar. Analisando os dois apóstolos, temos Leão e Tiago maior. Em Leão, vejam como ele abre, Tiago menor abre os braços, ocupa o espaço, olha para si e o gesto é magnânimo. É atraente, magnético, solar. Força de domínio sobre si, poder centralizador, autonomia, vida, alegria, viver o aqui e o agora, criatividade, amor e força individual. Ele crê em si mesmo, seu eu. A regência é o Sol, rege o coração e o tórax. Já em Tiago maior, Aquário, ele é sério, e as mãos estão apoiadas em Capricórnio e em Sagitário, em André e Pedro. Ele busca o apoio nos dois. Isso significa a distribuição de energia, servir à coletividade, solidariedade, união, força do coletivo, cooperar, unir, ser político, ir junto. É a natureza que sacode e lança sementes ou luta pelas causas. A regência é Saturno e Urano, rege o tornozelo e os calcanhares. Vamos ver as sombras de cada um. A sombra de Leão em Tiago menor. Direcionar os seus valores individuais para dar força ao coletivo. Reconhecer os diferentes movimentos que podem ser objeto de sua doação aos outros. Buscar o ar múltiplo de Aquário que conecta o tudo e todos. Em Tiago maior, a sombra seria acreditar em si mesmo, na sua importância para o sucesso do coletivo. Desenvolver a individualidade para agir com segurança junto ao outro. Buscar o fogo de Leão, a centelha do brilho individual. Tomé e Bartolomeu, o último eixo, que é o eixo da purificação, o aperfeiçoamento individual e espiritual, terra e água. Na imagem, temos aqui Tomé, virgem, e Bartolomeu, peixes. Em Tomé, o dedo está em riste para Jesus. Tem o discernimento, quer clareza, é crítico e analítico. Ou serve ou não serve. Mundo das provas, São Tomé,
crer para ver. Representa a organicidade, dinâmica do aperfeiçoamento, da pesquisa e da produtividade. A regência é Mercúrio, rege o intestino delgado. Já em Bartolomeu, que representa peixes, as duas mãos estão sobre a mesa, como tendo uma atitude de síntese de tudo, e os pés aparecem na claridade, na luz, enquanto os pés dos outros todos estão nas sombras. Estão na sombra. Representa a união das experiências anteriores, sensibilidade e conexão com o todo, superação das diferenças, seguir o fluxo da vida, intuição e fruição. A regência é Netuno, rege os pés e o sistema linfático. A sombra de ambos estaria a sombra de Virgem em Tomé, aprender a se distanciar para sentir o contexto, respirar, contemplar, silenciar a alma, desenvolver a empatia e o perdão, buscar a água profunda de peixes, que inspira e cria sensibilidades. Já a sombra de peixes em Bartolomeu seria aprimorar o olhar para a realidade circundante, inspirar-se melhor nos sonhos possíveis e realizáveis, buscar a terra de Virgem que sustenta as raízes criativas e fecundas. Terminamos aqui esses eixos complementares e a seguinte questão seria ver um pouco sobre a tipologia e as funções da consciência, já dentro da análise da psicologia junguiana, né? Sabemos que temos 2 tipos e 4 funções da consciência. Quais são essas funções? A função de pensamento, 2 funções de julgamento racional, que é pensamento e sentimento, 2 funções de percepção irracionais, que são a função intuição e a função sensação. E 2 tipos, tipo extroversão e tipo introversão. As de pensamento, elas são mais objetivas, né, e cumprem metas. A função sentimento se interessa pelas relações e pela subjetividade. A intuição vive o mundo das possibilidades, incluindo o todo. A sensação observa o mundo dos sentidos e das exigências do momento presente. O tipo extroversão se direcionam para o mundo externo e o tipo introversão para o seu mundo interno. A função principal é a função psíquica predominante na consciência, enquanto a função inferior é que está mais longe da consciência, é preciso integrá-la. Vale aqui dizer que o mapa natal como um todo nos fornecerá elementos para identificar o tipo e as funções psicológicas das pessoas através de uma integração entre elas, suas vivências e o astrólogo no papel de orientador. Desses 2 tipos e 4 funções da consciência, nós vamos ter desdobradas 8 categorias, que são elas: pensamento introvertido e extrovertido, que é o ar fixo e cardinal. O sentimento introvertido e extrovertido, que é a água fixa e cardinal. A sensação introvertida e extrovertida, que é a terra fixa e terra cardinal. E a intuição introvertida e extrovertida, que é o fogo fixo e fogo cardinal. O que seria, então, o pensamento introvertido e extrovertido? No pensamento introvertido, as pessoas dão valor às ideias do ponto de vista do sujeito e não do objeto. Produzem ideias mais teóricas, nem tanto práticas. Podem se abstrair no mundo das fantasias. No pensamento extrovertido, as pessoas dão valor às ideias do ponto de vista do outro, do objeto. Mente e pensamento governam as suas vidas.
mais prática e organização mental e menos teoria. Seguindo, temos agora o sentimento. Sentimento introvertido. As pessoas têm pouca exteriorização dos sentimentos, o que dificulta a sua compreensão íntima. São mais reservadas, parecem distantes nas suas demonstrações emocionais, embora sejam capazes de uma elaboração profunda destes sentimentos. Sentimento extrovertido, as pessoas têm habilidade nos relacionamentos e no ambiente circundante. As amizades são fáceis, há maior interatividade, o pensamento é subordinado ao sentimento, por isso ficam vulneráveis ao objeto amado. Na sensação introvertida, as pessoas têm sensibilidade aos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. Podem estabelecer uma separação entre a consciência e o corpo físico, se excluindo do mundo exterior seus dilemas, com certa dificuldade de compreender a si próprios. E a sensação extrovertida, as pessoas têm uma clara percepção dos fatos, buscam por fortes sensações, têm atenção com o corpo físico e bom gosto estético. São comprometidos e pontuais em suas ações. Finalmente, a intuição. Na intuição introvertida, as pessoas têm maior percepção dos conteúdos do inconsciente, maior capacidade de pressentir o futuro, o meio ambiente em que estão e nas questões espirituais. Às vezes são mal compreendidas, uma vez que não são muito comunicativas. E na intuição extrovertida, as pessoas têm uma percepção externa de tudo ao seu redor, sempre à espera de novos horizontes e oportunidades. Como não são muito ligadas ao corpo físico, podem não perceber o cansaço, um certo padrão de comportamento que os fazem ficar prisioneiros dele. E então, e os apóstolos? Que tipos psicológicos e que funções teriam eles, então? Se conhecêssemos, né, o mapa de cada um, né, no início poderíamos dizer, Simão, Áries, fogo cardinal, seria intuição extrovertida. Judas Tadeu, touro, terra fixa, sensação introvertida. Felipe, câncer, água cardinal, sentimento extrovertido. Tiago Menor, leão, fogo fixo, intuição introvertida. João Libra, ar cardinal, pensamento extrovertido. Judas Iscariotes, escorpião, água fixa, sentimento introvertido. André Capricórnio, terra cardinal, sensação extrovertida. Tiago Maior, aquário, ar fixo, pensamento introvertido. É preciso lembrar que existem os apóstolos de signos mutáveis, e são as pessoas com a qualidade de energia mutável, que sempre querem se renovar, buscar saída, sempre mudar. São mais inquietas e, por isso, insatisfeitas, daí a necessidade de estarem sempre se adaptando às circunstâncias. Temos, então, Mateus, em Gêmeos, pensamento mutável, Tomé, Virgem, sensação mutável, Pedro, Sagitário, intuição mutável, e Bartolomeu, Peixes, sentimento mutável. Essas são as considerações que gostaria de deixar neste trabalho sobre a base, né, dos conceitos, tanto da astrologia quanto da psicologia junguiana. Espero que tenham gostado. E aqui, finalmente, temos a bibliografia. Tem um livro de Walter Isaacson, que fez a sua biografia. Emma Coster de Macheville, Sombra. Marie-Louise Wolfram, da tipologia de Jung. Os tipos psicológicos do Jung. E vídeos e aulas, né? A Santa Ceia
no curso de astrologia com Cláudia Lisboa, as aulas do curso da Débora e também aulas do curso da Cláudia Rabelo, Astrologia e Psique. Agradeço, muito obrigada.